Senador, eu vou começar a falar com o senhor como senador, porque uma vez senador, sempre senador. A gente podia pegar o último cargo, mas o senhor prefere senador ou prefeito? Arthur. Arthur? Ah, então É. facilita para mim também. O senhor está recebendo a gente aqui na sua chácara, nós estamos aqui no Manaus 360, e a ideia é ter uma conversa, porque tivemos o senhor por 8 anos como prefeito de Manaus, e desde então o acesso que nós temos é via rede social, em especial lá no Twitter, eu vejo muito o senhor falando, e o senhor está presente na vida política por meio das redes. Não tem como não perguntar qual que é o balanço que o senhor faz desses 8 anos como prefeito. Sim. O senhor entregou uma boa cidade ao atual prefeito, Davi Almeida? Não tem nenhuma dúvida de que foi uma mudança de 180 graus, porque eu peguei uma cidade desgovernada do plano fiscal e Manaus virou, durante esses 8 anos, a menina dos olhos da Secretaria do Tesouro, do governo Dilma, do governo Temer, do governo Bolsonaro. Os três tesouros tinham muito respeito por nós. Inclusive, indicavam a gente. Uma vez, um diretor do Santander perguntou qual era o setor público que valia a pena se investir nele. Aí ele falou assim, olha, deu a mesma resposta que eu dei para ele. É claro que uma pessoa pode ir muito bem. Se a outra não for muito bem também, tudo volta a estaca zero, infelizmente. A gente não tem uma certeza de que as conquistas sejam perenes, enfim. A gente tem assim, arrecadação, capacidade de pagamento, quanto mais ampla, melhor, significa saúde econômica, né? A gente tem depois a capacidade de endividamento. E como funciona isso? Você, só com o que você tem na prefeitura e no próprio governo do estado, você não tem como fazer grandes projetos, você não tem como lançar grandes obras, dar saltos muito largos. Então, você recorre a empréstimos que são sustentáveis, não é aquele empréstimo de agiotagem, de você penhorar uma arrecadação sua, isso aí é falência, acho que nem é possível mais. Acredito até que atente contra a lei de responsabilidade fiscal que eu seguia à risca. Um prefeito faz um endividamento para fazer as obras tais. Cabe ao prefeito que vem depois continuar pagando dívidas, e certamente esse que vinha antes pagou também de outros prefeitos lá de trás. E não pode interromper esse fluxo. Se tem um prefeito que de repente resolve não pagar, ele se arrisca muito, porque se arrisca uma condenação pela lei de responsabilidade fiscal, e ao mesmo tempo ele atrapalha uma coisa que é saudável, enfim. Então por quê? Porque esse empréstimo, por exemplo, do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Banco Mundial, a Agência Francesa, a Comissão Andina de Fomento, a CAF, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, todos foram grandes parceiros nossos. Eles queriam emprestar para quem estivesse com as contas em dia e tivesse espaço para receber o que eles podiam investir. Porque certos países conseguem as conquistas e não retrocedem dela. No Brasil é muito comum alguém conseguir uma conquista e aparecer alguém que acha que tem que começar de novo. Geralmente a imaturidade leva a isso. O impeachment da Dilma, não por pedalada, não. Pedalada não, porque se eu tivesse tempo, se eu fosse dono do seu site, eu contaria toda a história, porque eu ia ter todo o tempo do mundo para contar. Mas o que o Brasil tem de ciclista, de governo de Estado e com passagem pelo governo federal, pessoas que não levam a sério a questão do ajuste fiscal, a arrumação das contas públicas, que não cuidam da inflação, que deixam a inflação disparar, ela não. Eu acho que a presidente Dilma é uma pessoa honesta e apenas ela não sabia lidar com os parlamentares. Não é fácil. Você tem que saber lidar de modo a você
não se deixar envolver por eles. Bolsonaro cometeu o erro de deixar o Arthur Lira virar uma espécie de primeiro-ministro. Se o Lula bobear, ele vai continuar primeiro-ministro no governo do Lula, porque já está na cara que ele vai se eleger presidente da Câmara e o objetivo é de 400 votos para cima, o que é uma coisa inédita. Nunca houve ninguém, nem doutor Ulisses Guimarães, que se elegesse com mais de 400 votos, enfim. Meu filho era deputado. O filho votou pelo impeachment dela, porque ela é a primeira vice-líder da bancada do PSDB, enfim, votou lá. Eu falei, meu filho, não te enrola em bandeira brasileira, pelo amor de Deus. Traje de parlamentar, sóbrio, paletó e gravata. E falar pela família, pela minha mãe, pelo meu pai, sim. Estou fora do aniversário de 15 anos da minha filha para estar aqui votando pelo Brasil, enrolado a bandeira brasileira. Um beijo, minha filha querida, que faz 15 anos falando e tal. Um beijo na minha esposa, um beijo não sei o quê. Eu não falei nada para ele. Mas eu não era a favor do impeachment. Eu entendia que... Por que eu não era a favor? Porque eu não via... Se ela pedalou, todo mundo pedalou. O Brasil está cheio de ciclistas. O Brasil tem ciclista que não é brincadeira. E isso não é motivo. Enfim, eu acho que o país... Acho que o mandato é uma coisa muito sagrada. Tem que ter um motivo muito forte para você caçar um mandato, para você... Você seria a favor de um possível impeachment do Lula hoje? Não vejo motivo. Não vejo nenhum motivo. Eu digo o senhor prefeito, Câmara dos Vereadores. Ah, sim, eu me dava muito bem com eles. Eu comparecia a tudo que ato que os prestigiasse. Eu preferia, ao invés de fazer coisas pecuniárias assim, entrar nessa história de... Eu criei no Brasil as emendas parlamentares, eram emendas módicas, bem módicas, tinham limite. Tornamos as emendas programa público, né? Um programa de política pública, né? E era uma forma de eles se sentirem prestigiados, e eu não me cansava de dizer: estou inaugurando esta obra, estou construindo esta obra, porque o vereador fulano e o vereador Beltrano, que trabalham nesta área, eles me pediram muito, me falaram muito das vantagens, eu entendi o que eles queriam, eles realmente gostam muito desta área toda aqui, e aqui está a obra, nós estamos fazendo a obra, enfim. Temos aí um prefeito que não conseguiu eleger quem ele preferia. Isso eu nunca vi antes, nem na sua gestão, nem antes disso. A que o senhor acha que se deve essa situação assim, atual? Eu quero deixar bem claro que no meu governo não tinha toma lá da cá. Não tinha toma isso aqui para votar nesse aqui. Não tinha nada disso. E como é que segura um parlamento sem tomar lá da cá? Tinha as emendas, tinha o prestigiamento nas obras públicas, tinha essas emendas, eu só pedia que elas fossem o mais aproximadas que eles pudessem fazer das políticas globais da prefeitura. Por exemplo, se eu estou fazendo saneamento num lugar, se eu estou fazendo a urbanização de determinado bairro que estava cru, e ele pudesse encaixar a emenda dele ali, ele ajudava, enfim. Mas estava livre para fazer o que ele quisesse fazer, enfim, desde que não fosse uma coisa aberrante, enfim. Se alguém dissesse: eu quero uma emenda porque eu vou juntar as minhas emendas e vou construir um foguete para ir até a Lua. Ele não dava, né? Ele não dava, mas... E tinha quem viajasse um pouco com valor, quem pensasse em algumas coisas? Não, em geral, não tem muita queixa, não. A ditadura uruguaia, eu estive lá para um grupo de deputados assim. Eu era uma pessoa de esquerda naquela época, hoje não é essa a minha posição. Gente atrás da gente o tempo todo. A gente foi lá para ver presos políticos, então a gente sentava numa mesa, no hotel mesmo, em qualquer lugar que a gente sentasse, os policiais da ditadura uruguaia, que era crudelíssima, eles sentavam do nosso lado, na cara de pau, botar ele para fora, mais desarmados. Enquanto eles não sentavam, diziam para a gente muito rapidamente o que estava passando do seu filho, o que estava passando do seu pai, o que estava passando do seu marido, o que estava passando de sua esposa na cadeia. Mulheres, por exemplo, numa irônica penitenciária chamada La Libertad. Poxa,
Uma penitenciária Aí já que tá se praticava agressão. tudo que era tipo de tortura, as torturas mais abjetas, mais nojentas de todas as torturas são abjetas, são nojentas. Esse tipo de coisa chegou a acontecer no Brasil? Eu diria que as torturas foram brutais. As torturas foram brutais. Eu tenho muitas pessoas, amigos, colegas, que eu perdi. E eu dizia para eles, não é justo vocês fazerem luta armada. Vocês estão com a pretensão, perdoe a emoção, vocês estão com uma pretensão completamente equivocada. Vocês acham que vocês vão reunir força para combater o exército brasileiro? Vocês? Um revólverzinho de vocês? Vocês estão num devaneio terrível. Isso vai custar muitas vidas. Eles às vezes até diziam que as pessoas que tinham minha posição estavam sendo omistas, estavam sendo covardes. Eu digo, não, vocês estão enganados. Dessa emoção o senhor não é alguém que contaram para o senhor o que aconteceu, o senhor viu as coisas acontecerem. Os atos do dia 8 eram um pedido de retirar o atual presidente Lula. E como é que o senhor enxerga esse ato, também a presença deles na frente de quartéis, aqui no caso nós tivemos na frente do CMA, Todos os comandos militares. todos os comandos militares. O senhor entende como uma volta, uma tentativa de uma volta a esses tempos? Eu acho que é maluquice pura mesmo. É maluquice pura E mesmo? conhecendo o Lula como eu conheço, ele queria isso. O Lula gostou muito disso. Isso deu para ele um tempo político para ele continuar bailando por aí. Porque o governo do Lula, com a estreiteza de diferença de votos que a gente vê hoje em Senado e Câmara, a tendência é ele não ter lua de mel. E hoje eu sou uma pessoa, se a gente quiser localizar, porque eu vejo direita e esquerda mais como sinal de trânsito, né? Vai para cá, vai para lá, enfim, direita, esquerda, segue reto. O centro para mim seria seguir reto, né? Mas já que o pessoal está tão apegado a essas coisas, eu diria que eu sou uma pessoa de centro. Direita no Brasil, a gente confunde com tortura, com maldade, com perversidade, com atraso. E esquerda no Brasil, a gente confunde com uma coisa que não é verdade, confunde com progresso. Eu não vejo. Pô, eles não querem fazer privatizações? Isso é um progresso? Não querem ficar sustentando os estatais? Fala tanto em social e não quer vender as estatais para ter dinheiro para cuidar de verdade do social? Eu acho que o Lula parou nessa história, porque ele ainda vê os militares como se eles fossem os militares de lá atrás, aqueles que eu chamava de gorilas. Eu, jovem, chamava de gorilas. E todos os jovens como eu, na América Latina, quando havia movimentos ditatoriais, nós todos chamávamos os militares que tomavam o poder de gorilas. Os militares de hoje não são gorilas. Os generais de hoje não são gorilas. Os almirantes de hoje não são gorilas. Os brigadeiros de hoje não são gorilas. Eles são pessoas perfeitamente adaptadas ao sistema, à democracia. Eu mudei. Eu estava na posição lá. A ditadura era uma coisa. Não tem ditadura, a posição é outra. Mas eu estou dizendo, a economia mudou a minha cabeça. Eu mudei. Eu não sou mais aquele cara que ficava berrando contra a ditadura, até porque não tem ditadura para eu berrar contra ela. E se tivesse, eu não tenho nenhuma dúvida que eu, com qualquer idade, em qualquer circunstância, eu iria para a rua para defender a democracia. Não tenho nenhuma dúvida disso. Então, eu entendo que ele precisa olhar os militares como os militares são, para ele ter no governo dele uma bela relação com os militares. Os militares não são golpistas. Os militares são legalistas. Falando sobre mudança que o senhor mudou, eu te confesso que eu fiquei muito surpresa quando vi o senhor ao lado de Bolsonaro em outubro, depois que acabou a eleição para o Senado. Muita gente. Porque vocês não eram só diferentes, não era só uma antagônica, assim, vocês brigaram nacionalmente, né? Eu briguei com o Lula também, entendeu? Quer dizer, o Lula, qual o problema? O problema com o Lula era a questão ética. O cara se envolveu em tudo que é escândalo, você imagina.
Não houve uma eleição minha com o Omar Aziz ou com o Coronel Menezes. Não houve, eu não disputei nunca com o Omar nem com o Menezes. Eu disputei imprensado pela polarização voto a voto, e os números mostraram isso, entre Bolsonaro e Lula, ou Lula e Bolsonaro. Então, eu dizia o seguinte, um se pendura no Lula, outro se pendura no Bolsonaro, e eu peço o apoio do povo do Amazonas, como pessoa de cabeça independente que eu sou. Enfim, o senhor isso entende custou muito caro. Pois é. O senhor entende que se tivesse abraçado um dos dois, o senhor seria o senador agora? Não tenho dúvida. Não dúvida. Mas o senhor se arrepende de não ter conversado com Bolsonaro ou Lula antes de... Não, porque eu não cogitava naquela altura de conversar com o Bolsonaro. Com o Lula tinha esses probleminhas assim, de repente, do lado de um cara que eu pegar meus discursos contra ele, denunciando o mensalão, depois denunciando... mas na política isso existe muito. Mas na política isso existe. Pois é, mas eu podia até prejudicá-lo. Né? Porque olha o que esse cara diz dele. Aqui, ó. Hoje está aí do lado dele. Aqui, não era bom para ele. Para mim, faz. Quando o senhor falou que não poderia abraçar o Lula para vir ao Senado, porque isso seria uma estratégia política interessante, mas que não combinaria ali, porque sabe o que poderiam voltar no seu discurso e ver, não combina, como assim? Mas quando a gente fala do Bolsonaro, dá no mesmo, porque o senhor também já chegou a criticar o Bolsonaro, foi insultado diretamente por ele. Não, eu não insultei. Não, você foi insultado. Eu fui e critiquei ele, assim, levando muito para ironia. Bom, deixa eu te contar do TEC, posso voltar? Pode voltar. Eu também que ainda não entendi, como é que o senhor chega ao lado do Bolsonaro? Por quê? Porque eu entendi que era uma arma de defesa para mim. Porque o outro lado estava totalmente ocupado por gente que não fará nem bem ao governo Lula pelos seus antecedentes, enfim. Então, eu disse, não, eu vou. Então foi um movimento contra Lula, mais do que pró-Bolsonaro? Foi um movimento, assim, não é contra Lula, contra as pessoas que tomaram conta do Lula aqui. Entendeu? Aí já não estava precisando de voto, porque já tinha acabado a eleição. Eu fiz pensado mesmo, o movimento de legítima defesa. Eu estou muito aliviado de não estar no PSDB, porque eu não aguentava mais. Como assim? O senhor esteve no PSDB sempre. Mas olhar a cara do Aécio não é mole. E do Plínio, Valério? Não, nada com o Plínio. O senhor se arrepende de, junto com o Omar, ter colocado ele no Senado? Não foi junto com o Omar. Ao contrário, o Omar queria colocar outra pessoa. Eu foi que disse, o candidato vai ser do PSDB. Já que é você e não o Marco Rota, o candidato é o Plínio Valério. O Plínio me agradeceu isso de maneira muito... Sempre tem uma relação muito boa comigo. Até hoje? Não, hoje eu não tenho conversado comigo, enfim, mas ele... O senhor entende que ele está fazendo um bom trabalho no Senado? Olha, eu não gosto de julgar. Então o senhor viria senador de novo? Sim. Ou um cargo como prefeito novamente? Executivo é uma opção? Não, eu não estou pensando no prefeito, não. Eu penso assim, nesse momento eu penso vamos falar português, claro. Penso em ganhar um bom dinheiro como advogado. Como advogado? Eu acho que eu tenho tudo para ganhar um bom dinheiro como advogado. E agora seria a primeira vez que o trabalhar com minha filha e trabalhar com amigos dele. Ao mesmo tempo, a gente não fala de uma aposentadoria da política. Não, acho que a gente nunca se aposenta da política. Mesmo que eu não fosse candidato a alguma coisa, e quem sabe eu sou, quem sabe eu não sou, eu jamais deixaria de opinar politicamente. Eu jamais deixaria de ser aquilo que o homem é. O homem é um ser político, eminentemente. E qual partido o senhor entraria? Tem alguma conversa? Esse é um drama, eu tenho conversa. Com quais? PT? Não, PT não, assim não. Mas eu tenho pessoas lá que eu admiro, tem pessoas que eu admiro, o Mercado Neto eu admiro. É que eu admiro muito a postura, não sei como ele não se elegeu, a postura do deputado José Ricardo, eu admiro muito. O senhor vai entrar no PL, hein? Não penso assim. Eu tenho um problema, isso eu vou te contar.
Isso é uma questão que não é possível uma pessoa humana ser acessível como eu sou e não ter apego, não a esse PSDB que está aí. Esse é um partidinho qualquer, que tende a sumir na poeira. Porque elegeu 13 deputados só. Se uniu ao Cidadania, os dois juntos fizeram 18 deputados. Ora, o PSDB tem 13 deputados no meio de 513. Se todos morressem assim, ou todos renunciassem, e os suplentes também, ficariam 500 deputados lá. Então não é nada, não é absolutamente nada. Mas isso é muito complicado, porque a bancada do Amazonas é composta por 8 pessoas. Com esse pensamento, como que consegue segurar a Zona Franca? Sim, não. Eu digo que acho que o dever de quem representa o Amazonas é conquistar apoios para a Zona Franca, Certo. como eu fazia. A minha vinculação com o que o PSDB foi é tão grande que eu fico perguntando se tem sentido eu estar na vida pública sem ser, não nesse jamais. E quem que está equivalente ao PSDB que o Não senhor tem se nenhum partido refere? parecido. Ele foi o melhor partido da América Latina. Ele foi disparadamente o partido mais inovador da América Latina. Ele foi o partido que acabou com a hiperinflação, que controlou a inflação. Ele foi o partido que trouxe a lei de responsabilidade fiscal. O presidente Lula e o PT eram contra a lei de responsabilidade fiscal. Eu confio na urna eletrônica. Eu confio. Okay. Eu só acho que eles deveriam atualizá-la, porque parece que eles estão usando a mesma que eles usavam, a mesma geração. Eu acho que deveriam atualizar para ser uma coisa mais rápida, mais ágil. Eu confio sim. Não vejo ali que haja pessoas que possam fraudar, possam fazer assim. Idade para ser governador ele não tem, mas para ser candidato a prefeito ele tem. É um rapaz inteligente. Agora, é claro que a gente, em princípio, vê assim a questão da experiência, a questão de já ter sido secretário do Estado, do município, ter sido alguém que saiba manejar, conheça uma máquina em si, senão acaba muito enrolado por muita gente. Enfim. Mas é uma decisão que ele vai tomar. O senhor votaria nele? Para prefeito, eu desaconselharia de disputar. Eu dizia, não é uma hora boa você fazer isso. Ele andou muito próximo de mim, hoje opta por outros caminhos, enfim. Omar se aproximou muito do meu filho. Ele ficou muito envolvido pelo Omar. Então, nesse momento, foi terrível, foi grave, foi um erro grave meu. Eu fui muito mais pai do que líder. Porque o certo era eu ter apoiado o Marcos Rota para o governo. Nós teríamos vencido a eleição, e eu tenho certeza de que ele seria extremamente leal comigo em qualquer passo que eu fosse dar. Como ele foi extremamente leal comigo durante todo o tempo em que passou como meu vice-prefeito. Enfim. Eu cometi um erro com o Marco Rota, assim que me dá vontade de aparecer na casa dele de repente um dia. Ela estranhou muito o mundo diferente dela. Ela é arquiteta, né? Ela tinha uma vida muito pacata, uma vida muito criativa com essa coisa de desenhar, essa coisa de ser. E ela hoje compreende política bem, ela compreende política muito bem. Ela compreende política com inteligência, com assertividade, sugere muitas coisas para mim. Às vezes eu explico que não é possível aquilo, outras vezes ela dá uma ideia que eu não tinha tido, enfim. E eu gosto muito de ouvir as pessoas também. Mas eu não vejo ela assim, se metendo em política, enfim, não acho que desse certo com ela. O que eu acho que ela precisa é voltar à profissão dela. E a profissão dela, ela vai bem, porque ela é muito criativa como arquiteta, sabe? Eu quero agradecer o senhor ter falado com a gente. Acho que o senhor nunca deu tanto tempo para alguma mídia. E foi um prazer rever o senhor, poder entender como é que o senhor está vendo o mundo e ouvi-lo. Foi um prazer enorme. E olha, e foi um prazer também para mim, porque não foi eu dar tempo para você, foi você ter me permitido falar tanta coisa que estava guardado aí. Aos pouquinhos a gente não diz tudo isso, né? A gente diz um pedaço disso aqui, um pedaço lá. Aqui a gente tem uma coisa
muito ampla, porque a minha impressão, assim, eu de tanto lidar com jornalista, eu acho que eu sou meio jornalista, né? Eu acho que eu merecia fazer um requerimento e pegar um diploma honoris causa, mas o diploma que me deixasse ser jornalista de verdade, porque eu passei 45 anos lidando com jornalista, então eu conheço todos os tipos, enfim. E você foi super, assim, aberta e você deu vazão a que eu expendesse as minhas ideias de maneira muito livre. E eu fui extremamente sincero em todas as palavras que eu disse para o seu público, que eu disse para você, que eu disse para os seus companheiros, aqui o Gabriel e a Beatriz, a Bia, e a você. Eu que tenho que agradecer a sua generosidade, a sua elegância, e dizer que eu gostei muito do seu livro. obrigada. Foi um ganho extra que eu tive indo àquela conferência. Você olha o jornalismo com muita lucidez, né? E eu acho que as pessoas têm que entender o jornalismo, né? Porque é muito importante você entender, porque senão você não fica um político completo, você tem que saber lidar. O fulano é assim, o Beltrano é assado. Você tem que saber a quem você dá uma exclusiva, a quem você beneficia com uma notícia rara e a quem você não deve dar digamos, essa força toda, assim. E para a gente encerrar, depois de mim, no Amazonas, quem é seu jornalista preferido? Adorei essa, porque ela puxou logo no primeiro lugar para ela. Esse negócio de ser visto não adianta, Não. porque aí eu vou te dar uma do Nelson Piquet. Nelson Piquet fala assim: parabéns pelo vice-campeonato mundial. Diz, para de conversa fiada comigo, cara. O vice-campeão é apenas o primeiro perdedor. Ele não é campeão de coisa nenhuma, não. Você tem que dar parabéns para o campeão, não para mim. Eu podia citar vários, assim. Uma pessoa que me trata com muito respeito, é o Iel. Uma pessoa que me trata com muito carinho, é uma irmã para mim. E isso não faz com que ela minta meu respeito a favor de mim, a Anne Margarete. Eu gosto muito, muito da obra, eu falo obra, não estou falando do jornalismo que ela faz, estou falando da obra que essa moça vem construindo, a Paula Littaife, porque ela está fazendo, eu, por exemplo, considero a revista dela, Cenário, uma verdadeira bússola para indicar os caminhos certos para você falar corretamente sobre a questão ambiental. Então ela faz isso, a revista eu sempre que eu posso eu falo para ela, sempre que eu posso eu nunca deixei de lê-la, porque ela sempre tem novidades, assim, e ela se dedicou a essa causa, talvez ela perca por não falar de outros assuntos, assim, mas eu gosto dela e eu gosto de tantos outros, você citar é horrível. É por isso que eu pedi para o senhor, não para mim. Não, mas você deu uma de Piquet. Foi em primeiro lugar e disse. Exatamente. Depois de mim, Paulo, então, a Paula esteve no lançamento. Então ela. A Anne, a Paula, Iel, se eu falou Iel. Eu falei, pessoas assim que tratam com decência, que tratam a notícia com seriedade. Iel Levi, tá? A gente está falando assim com intimidade, mas é porque a gente conhece, mas é o Iel Levi do portal do Iel Levi. Anne Margarete do Radar Amazônico e Paula Littaife da revista Cenário. Eu gosto muito de tantos, assim. Acho que concluir com uma homenagem aos jornalistas, quando a gente levanta sempre essa bandeira e da importância que tem do jornalismo existir, é muito bacana.